Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos agora dando início à nossa terceira parte da nossa live, da nossa gravação. Eu quero saudar os amados irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos agora para a terceira parte da nossa aula, a conclusão. Terceira parte da nossa aula, a conclusão da nossa lição. Vamos agora para o terceiro tópico, terceiro e último tópico da nossa lição, que é a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A introdução do terceiro capítulo, ela nos dá a resposta técnica da pergunta da introdução da nossa lição. O nosso comentarista, ele começa dizendo: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui está, na introdução do terceiro capítulo, a resposta desta pergunta, né? Então, a Bíblia Sagrada nos mostra que quando atingirmos a estatura de varão perfeito, então chegaremos à perfeição. E o que é que nos leva à estatura de varão perfeito? É a santificação. Porque ser santo é uma coisa e se santificar cada dia é outra coisa. Então, ser santo é um ato que atribui a Deus. É Deus quem nos santifica. Ou seja, Ele nos separa, porque a palavra santo quer dizer separação. Ele nos separa do mundo, mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa confissão, mediante a nossa vontade. Então, Ele nos santifica, ou seja, Ele nos separa. Então, é um ato divino. Mas a santificação é um ato nosso. Nós que temos que nos santificar. É um processo, a santificação é um processo. Nós que temos que nos santificar cada dia, diariamente. Então, a santificação, ela é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E quando iremos alcançar a estatura de varão perfeito? Quando recebermos o corpo glorioso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, a santificação, todos os salvos que dormem no Senhor, naquele grande dia, quando o arcanjo Miguel tocar a trombeta, eles ressuscitarão já em estatura de varão perfeito. Eles ressuscitarão em corpo glorioso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor na estatura de varão perfeito. Assim como Adão era antes do pecado, nós seremos depois que formos transformados e recebermos a transformação, aí receberemos a estatura de varão perfeito. A santificação
Terceiro tópico, primeiro capítulo. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23, 42, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, 5, 1 Pedro 2, 9. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Não é? Então, o que eu vos acabei de ler é o que eu expliquei anteriormente, né? Lendo a introdução do capítulo, então, eu já falei que a santificação como posicionamento. Então, Jesus, ele nos santifica. Então, a partir do momento desta separação, nós somos agora filhos de Deus, pelo ato da adoção, e agora somos dele, somos povo seu, somos ovelha do seu pasto. Agora, a santificação é um processo que nós temos que exercê-lo diariamente até atingirmos a estatura de varão perfeito. A santificação como um processo. O novo homem em Cristo, segundo capítulo, né? O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. A um longo e disciplinado processo. Amados, não é fácil. Porque nós temos duas naturezas, a espiritual e a carnal. Né? Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nascemos de novo, mas a natureza pecaminosa continua em nosso ser. É por isso que o apóstolo Paulo expressou: miserável homem que eu sou. As coisas que eu quero fazer não faço, mas as coisas que eu não quero fazer, acabo fazendo. Então, é um processo e depende de disciplina. Nós temos que querer ser santo. Nós temos que nos esforçarmos. Né? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Porfiai por entrar pela porta estreita. Nós não podemos nos conformar com este mundo para não incorrermos no pecado da mulher de Ló. Né? Então, o anjo de Deus entrou, apressou: vamos, sai depressa, porque o Senhor vai destruir. Interessante, a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Ela olhou para trás e foi convertida em uma estátua de sal. Então, é este processo, o processo da santificação, é nós não nos conformarmos, é nós não praticarmos as coisas que o mundo nos oferece e que está tão perto de nós, que está dentro da nossa casa, que está no colégio onde estudamos, que está na empresa onde trabalhamos. Então, é um processo. Terceiro capítulo do terceiro tópico. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus 12, versículo 14. Ou seja, sem um processo de santificação, o novo homem morre. Né? Novamente ele morre. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, como o apóstolo Paulo escreve aos primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus,
para a nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. João capítulo 1, versículo 7. Ou seja, o processo de santificação, ele é diário, ele é constante, e até atingirmos a estatura de varão perfeito. Isso não quer dizer que, mesmo exercendo o processo de santificação, nós não estamos sujeitos a pecar. É por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua epístola, diz: filhinhos, não pequeis, mas, se todavia pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Então, se nessa caminhada, se tropeçarmos, se fraquejarmos, o sangue de Jesus, ele não só nos purificou para nos santificar, não. Ele também nos purifica no processo de santificação, nesta caminhada. Nós temos o exemplo do grande rei Davi, né? Ele foi separado, ele foi chamado, ele foi separado por Deus, ele foi ungido. Deus enviou o profeta para ungí-lo, ele foi ungido, ele era ungido do Senhor. Davi, ele tinha comunhão com Deus, mas no seu processo de santificação ele falhou. No seu processo de santificação ele pecou. Mas quando foi advertido por Deus, quando Deus, usando o profeta Natã, e ele vindo a cair em si, ele escreveu o Salmo 51. Ele arrependeu-se. Ele disse: lava-me com o teu sangue novamente, purifica-me novamente. E ele recebeu o perdão. Ele pagou o preço do pecado. Porque todo pecado cometido no tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Está escrito que Deus lança no mar do esquecimento e já não se lembra mais. Mas todo pecado cometido depois de ter o conhecimento da verdade, o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa, mas pagamos o preço. E Davi pagou o preço. Né? Ele invadiu a casa de Urias, ele possuiu a mulher de Urias, então a sua casa foi maculada, o seu filho Anon possuiu a sua filha Tamar, né? E sucessivamente, lendo a história de Davi, nós vemos que todos os pecados que ele cometeu e que Deus perdoou, mas ele pagou o preço, e o preço foi alto. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo de número 2. Meus amados irmãos, pela misericórdia de Deus, estamos concluindo, né? Domingo passado fizemos uma live pelo Facebook, pelo meu Facebook, pelo Instagram do irmão Paulinho de Jasso, e hoje estamos gravando este vídeo, esses 3 vídeos, essas 3 partes da aula para o YouTube, e também, a partir de agora, nós iremos darmos outra aula, né? Por causa da chuva, atrasou, os meninos de moto ficou impedidos de virem, né? Então vamos começar a live daqui a pouquinho para os irmãos poderem participar também, né? Fazer as suas perguntas, que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, somos gratos a Ti por esta grande oportunidade. Assenta a Tua palavra nos nossos corações. Despede-nos em paz pelo Teu Santo Espírito. Amém.